Olá, tudo bem com vocês? Aline Vieira, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem relevante na nossa sociedade, que é sobre a maternidade. Ser ou não ser mãe? Ter ou não ter filhos? Eu estava vendo uma entrevista com a Paola de Oliveira na Roda Viva, onde ela relatou ali naquela entrevista que ela não tem o desejo de ser mãe agora, porque ela chegou até a congelar os ovos, mas na atual conjuntura ela não tem vontade de ser mãe, porém ela sofre uma enorme pressão social por conta dessa decisão. E isso me deixou bastante impactada e chocada por saber que em pleno 2025 a mulher ainda é questionada por ter uma escolha própria, de não querer uma determinada situação. É como se todo mundo tivesse que ter o mesmo padrão de decisão. Olha, se um tem filho, todos têm que ter filho. Se um é casado, todos têm que ser casados. Se um é magro, todos têm que ser magro. E ela falou que chegou até a perder um trabalho porque disseram que ela não tinha cara de família, porque ela, um preconceito até, porque ela por ela não ter filhos, né? E isso gerou uma discussão ali no programa sobre esse assunto. Isso é muito chato, isso é muito triste em saber que a mulher, ela não é respeitada nas suas escolhas, ela não tem direito de fazer escolhas próprias. A própria sociedade, ela põe uma pressão tão grande em cima da mulher que a mulher se sente culpada e inferiorizada. E eles não entendem que isso é uma escolha, que todos nós temos direito à escolha. Infelizmente, a maior parte das pessoas que julgam e criticam são mulheres também. Eu sei porque isso já aconteceu e acontece comigo também. Antes eu sofria pressão por não ser casada, eu ouvia coisas do tipo, mas você não vai ser respeitada na sociedade se você não tiver um marido. Mas você, quem vai cuidar de você quando eu morrer? Sabe esses ditados? Às vezes a pessoa nem quer tomar aquela decisão, mas por conta de uma pressão social, por conta de uma confusão que acaba causando na mente da pessoa, a pessoa acaba, pronto, se deixando levar por aquela pressão. A palavra certa é uma pressão que eles fazem em cima da pessoa. E hoje, né, nós vivemos numa sociedade onde nós sabemos que casamento não é sinônimo de felicidade, como maternidade também não é um morango. As pessoas gostam muito de romantizar tudo isso. Mas graças a Deus agora tem mais pessoas, mais mulheres que estão mostrando o lado positivo e o lado difícil de ser mãe. E nem toda mulher nasceu para ser mãe, nem todo mundo tem vocação para isso. Cada pessoa no mundo tem a sua missão. E de repente essa não é a sua missão na Terra. E tá tudo bem. Então, para que essa pressão em cima das mulheres? Eu mesma tenho vários episódios com as minhas próprias colegas que elas falam, mas você tinha que ter um filho, porque senão você não vai saber qual é o maior amor do mundo, você não vai conhecer o maior amor do mundo. Eu falei, gente, isso aí é uma coisa relativa, isso não é um padrão. Tem mulheres que engravidam, já no ventre, já sente aquele amor, aquela coisa pela criança, é uma excelente mãe, e tá tudo bem. E tem mulheres que maltratam seus filhos, que dão seus filhos, que deixam pessoas maltratarem seus filhos. Então, se fosse algo, vamos dizer assim, se fosse um modelo, todo mundo, toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher que tiver que ficar grávida vai conhecer o maior amor do mundo, não teria tantas mães maltratando filhos. Então isso não é um padrão, esquece, não é. Só que as pessoas querem colocar como se todo mundo tivesse que seguir aquela direção, porque se você não fizer isso, você não vai ser feliz. Se você não tiver um marido, você não vai ser feliz. Se você não tiver filhos, você não vai ser feliz. E da mesma forma que a Paola de Oliveira, por questão de preconceito, perdeu um trabalho, muitas das vezes nós, por preconceito, a gente é excluído de certos grupos. A gente é inferiorizado no meio de certos grupos, porque a gente não está no mesmo
no mesmo segmento que aquelas pessoas. A gente não está seguindo a manada. Só que a realidade que está por trás disso tudo, as pessoas não falam. Muitas pessoas vivem um casamento de aparência, muitas pessoas vivem uma vida de maternidade de aparência. As pessoas não admitem que muitas das vezes elas optaram por uma decisão, por uma pressão, não porque elas realmente queriam aquilo, depois até se arrependem e não podem, e se escondem aquele sentimento. E para rebaixar, às vezes, uma outra pessoa que não teve a mesma decisão que a dela, elas tentam ofuscar, tentam pressionar a pessoa. E o mais chato é você ter que se justificar o tempo inteiro. Quando você fala, não, eu decidi assim porque para mim foi melhor assim, porque eu tenho uma vida agitada, porque eu gosto de viajar, porque eu não vou ter tempo de cuidar dessa criança, eu também não senti vontade. Aí a pessoa, mas se você não tiver, vai acontecer isso, você vai não sei o quê. Quando você ficar velho, quem vai cuidar de você? Como se todo o asilo, todos os idosos que estão em asilos tivessem os filhos preocupados com eles. Só quem já trabalhou em lar de idosos, em asilo, sabe que isso também não é uma regra. Tem muitos idosos em asilos que são abandonados pelos seus filhos. Então, o fato de você ter filhos não é uma garantia que você vai ser cuidado pelos seus filhos na sua velhice. E eu nem acredito, eu nem acho que você tem que ter filho para dar essa obrigação para o seu filho, esse peso para o seu filho. Não, vou ter filho para realizar o sonho que eu não realizei. Eu vou ter filho para cuidar de mim quando eu ficar velho. Eu vou ter um filho para cuidar do irmão mais novo para não ficar sozinho. É um peso que você carrega para o seu filho. Você não consegue deixar, sufoca o seu filho. Por quê? Porque você fez o seu filho para você e não para o mundo. Então você já veio com aquela questão de ter filho por motivos errados, casou por motivos errados, teve filhos por motivos errados. E no final é um desastre. Só que isso você não vai contar, né? Você, para poder diminuir, competir com a sua colega, com as outras pessoas, você vai tentar mostrar uma realidade que muitas das vezes não faz parte daquilo que você vive. Então, isso é muito complicado. Então, gente, vamos respeitar a decisão dos outros. Cada um tem o direito de escolher o que quer da vida e tá tudo certo. A gente não tem que ficar justificando as nossas decisões e as nossas escolhas. É chato. Você dá uma justificativa porque você não quis, a pessoa vem com argumento para combater aquilo que você decidiu. Você vem com uma outra justificativa e a pessoa vem com outro contra-argumento. Não quero ser mãe porque eu não tenho tempo. Mas você não vai saber qual é o maior amor do mundo. Não, mas mesmo assim é porque também... mas você não pode ou você não quer? A pessoa ela não aceita, cara. Ela não aceita a sua decisão simples. Você tem que tomar... Por que você não tomou a mesma decisão que a pessoa tomou, ela não vai aceitar, ela não aceita. Mesmo que ela não esteja feliz, mesmo que ela não esteja vivendo uma vida plena, ela não vai aceitar a sua decisão. Isso é uma questão machista, é uma questão social e machista. E, infelizmente, ainda existe nos dias atuais e, felizmente, já está sendo combatido e muitas pessoas já estão tendo coragem de falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo.